Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante e gosto muito de estar aqui com vocês. Vamos ver o que vamos estudar hoje? Nós temos como objeto de conhecimento Arcadismo no Brasil, Cláudio Manuel da Costa. Arcadismo no Brasil, Tomás Antônio Gonzaga. Detalhamento, estudo do estilo de produção literária dos poetas Árcades, tanto Cláudio Manuel da Costa quanto também Tomás Antônio Gonzaga. Então, hoje nós vamos especificamente falar sobre esses dois autores, esses dois poetas. Vamos para a nossa aula? Muito bem, temos falado do arcadismo, nas aulas anteriores falamos sobre o arcadismo em Portugal, depois falamos sobre o arcadismo no Brasil e hoje nós vamos nos concentrar no arcadismo com esses dois poetas desta época, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Então, o arcadismo no Brasil foi um movimento literário que ocorreu durante a segunda metade do século XVIII em nosso país. Historicamente, essa escola literária ocorreu ao mesmo tempo em que houve o período da mineração no Brasil colonial. Então, foi o período em que o Brasil foi dividido entre os colonizadores que vieram de Portugal, foram divididas as partes do Brasil, entradas e bandeiras, e as capitanias hereditárias que se concentraram nesse período do arcadismo com a questão da mineração do ouro, que se concentrou em Minas Gerais, especificamente em Minas Gerais, na região de Vila Rica, onde hoje fica Ouro Preto. Vários dos principais escritores árcades viveram ali. Em verdade, dois dos autores, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, foram presos por participarem da Inconfidência Mineira. Falamos sobre isso. A Inconfidência Mineira foi um movimento em que esses poetas e outros poetas, juntamente com Tiradentes, estavam numa efervescência buscando e lutando pela independência do Brasil. Estavam inconformados com a situação que o Brasil passava por estar colônia de Portugal. E Portugal exigia uma certa quantia de ouro, mas eles não estavam conseguindo extrair todo esse ouro para mandar para Portugal. Então, acontecia aquela exigência. Então, vamos cobrar de toda a população, porque eu quero essa quantia de ouro em Portugal. Essa inconformação deles não foi só por essa questão. Eles queriam ficar livres de Portugal e queriam o fim da monarquia, eles queriam o fim do absolutismo, eles queriam república. Então, esse período da Inconfidência Mineira foi um período de luta, um período em que esses intelectuais, esses poetas, junto com os inconfidentes do período, lutaram contra Portugal e procuraram se reunir, mas no final aconteceu algo de grave. Eles foram denunciados e foram presos, inclusive culminou com a morte de Tiradentes, né? Então, por isso, esses dois poetas também foram presos porque se envolveram com a Inconfidência Mineira, certo? Continuando, né? Cláudio Manuel da Costa foi um dos mais importantes poetas do arcadismo no Brasil. A publicação de obras poéticas, 1768, representa o marco inicial do movimento em nosso país. Então, obras poéticas, que é a obra de Cláudio Manuel da Costa, dá início ao arcadismo no Brasil. Além de escritor, ele foi advogado, jurista brasileiro e participou do movimento da Inconfidência Mineira também. Cláudio Manuel da Costa é patrono da cadeira número 8 da Academia Brasileira de Letras. Isso é importante. Não é qualquer poeta que consegue participar, ser eleito, não. Tem que ser muito bom poeta, e ele era muito bom. Cláudio Manuel da Costa foi amigo do pintor e escultor Aleijadinho. Relembrando, Aleijadinho tinha esse nome porque ele teve um problema
uma doença degenerativa nas mãos, então ele amarrava pano nas mãos para poder esculpir a sua obra de arte. As obras de arte de Aleijadinho estão lá em Minas Gerais, inclusive ele fez em tamanho normal os 12 apóstolos de Jesus Cristo na entrada de uma das igrejas. Então, é um ponto turístico muito famoso em Minas Gerais. Então, ele foi amigo do Aleijadinho e foi amigo de Tiradentes também, que foi o líder da Inconfidência Mineira. Foi grande amigo do escritor Árcade, Tomás Antônio Gonzaga, no movimento da Inconfidência Mineira. Então, eles eram intelectuais, eles eram poetas, eles eram de famílias abastadas, mas eles lutavam pela minoria. Como a maioria de todos os poetas de todos os tempos, eles abraçam as causas das pessoas mais sofridas da sociedade, né? Então, ele também estava envolvido no movimento da Inconfidência Mineira. Por conta disso, foi interrogado e preso em 1789. Chegou a denunciar seus amigos. Poxa, ele entregou os amigos, né? E acabou arrependido e acabou se suicidando em 4 de julho de 1789, na cadeia de Ouro Preto, Minas Gerais. Ele faleceu com apenas 60 anos, mas lutou bravamente pelas coisas que ele acreditava que ele queria, né? As obras de Cláudio Manuel da Costa. As principais obras de Cláudio Manuel da Costa são Culto Métrico, 1749, Minúsculo Métrico, 1751, Labirinto de Amor, 1753, Epicédio, 1753, Obras Poéticas, 1768, Vila Rica, 1773 e Poesias Manuscritas, 1779. Então, ele tem um bocado de obras, né? Esse poeta. Características das obras de Cláudio Manuel da Costa. Assim como os outros poetas do arcadismo, a linguagem simples. Então, parou com aquela história de rebuscamento nas palavras. Então, nesse período do arcadismo, esses poetas, eles tinham uma visão mais objetiva de tudo que estava ao seu redor. Então, eles não tinham mais aquele conflito que havia tomado conta das pessoas que viveram no período do Barroco. Então, nesse período, a linguagem é simples, tem lirismo, bucolismo. O que vem a ser o bucolismo? O bucolismo é fugir da cidade e correr para o campo. Literalmente, eles não gostavam da cidade, eles queriam viver no campo. E nós vamos ver que o pastoralismo tem a ver com isso. Eles eram filhos de famílias abastadas, pessoas bem de vida, financeiramente e também socialmente, mas eles não gostavam daquela vida, eles queriam uma vida simples, no campo. E eles assumiam pseudônimos de pastores e assumiam uma atitude de pastores que cuidam de rebanhos, de ovelhas, do gado. Então, o pastorialismo é isso. E isso tudo acontecendo onde? Lá no meio da paisagem, no meio da natureza. Eles viviam em harmonia com a natureza. Então, uma natureza perfeita, uma natureza maravilhosa, nós vemos uma paisagem bucólica. É uma paisagem em equilíbrio. Quer dizer, bucólico. Culto à natureza. Então, eles elogiavam a natureza, eles falavam da natureza de uma forma apaixonante. Por quê? Porque eles viam na natureza aquilo que fazia eles felizes, longe do tumulto da cidade. Naquela época, ele achava que a cidade era muito tumulto, muita agitação. Então, continuando, pseudônimo de Cláudio Manuel da Costa. Então, nós, como falamos, eles têm pseudônimos. Por que pseudônimos? Nós sabemos que todo poeta, a maioria dos poetas, pelo menos, assumem nomes diferentes do seu nome de batismo.
Isso acontece com atores, atrizes e também poetas. E foi o caso dele e deles, né? Os escritores árcades adotavam pseudônimos e o de Cláudio Manuel da Costa era Glauceste Satúrnio. Glauceste Satúrnio, um pastor que amava sua musa. Então, ele assumia esse nome e como um pastor e tinha uma musa, uma mulher idealizada. Vejam bem, né? Continuando, poemas de Cláudio Manuel da Costa. Vamos ver. No soneto seguinte, de caráter metalinguístico, a voz poética, o eu lírico, diz que seus versos vêm do fundo da alma, mas são resultados mais da mágoa do que da habilidade do poeta. Ainda fala a sua interlocutora, uma mulher idealizada, ídolo belo, que os versos decassílabos são dedicados a ela. Então ele tem uma mulher idealizada. Nós começamos a perceber que dentro do arcadismo já acontece de ter uma idealização da mulher. O eu lírico diz à mulher amada que se ela notar o sofrimento do poeta, ela deve então lembrar-se de que jamais pôde, alguma hora em teus altares, outra vítima alegre ser aceita. Já que a voz poética compara a mulher a um ídolo, o altar é o lugar dos sacrifícios em homenagem a esse ídolo, sendo o poeta metaforicamente sacrificado. Vamos ver então o trecho desse texto de Cláudio Manuel da Costa. Estes do íntimo d'alma retratados, em tosco acento métricos gemidos, mais a força da mágoa despendidos do que a cargos do engenho articulados. A quem senão a ti, dos meus cuidados, ídolo belo, objeto dos sentidos, pois o viste tu mesma produzidos, devem ser dignamente consagrados? Recebe o termo voto, recebe o terno voto, e se notares, em pranto, em ânsia, em lágrimas desfeita, uma alma que foi centro dos pesares, lembra-te de que estragos satisfeita, jamais pôde alguma hora em teus altares outra vítima alegre ser aceita. Então nós vemos aí um trecho do texto e você percebe o eu lírico falando a uma mulher idealizada, colocando ela como uma deusa, um ídolo para ele, né? Continuando, temos então Marília de Dirceu. Marília de Dirceu é uma obra rara, maravilhosa e que tem assim fundamento com o arcadismo. Ele é um marco muito importante do arcadismo. A obra mais emblemática de Gonzaga é Marília de Dirceu, um conjunto de liras publicadas a partir de 1792. Essa obra esteve baseada no romance que ele teve com a brasileira Maria Doroteia. Note que era comum os poetas árcades escreverem com pseudônimos. Então, eles escreviam com pseudônimos, né? Gonzaga escrevia com o pseudônimo de Dirceu. Então, quando você vê Marília de Dirceu, Dirceu é esse Gonzaga. Podemos notar que a sua escrita está carregada de lirismo, emoção e afeto. Continuando, então, as principais características da obra são o romantismo. Interessante, estamos no período do arcadismo, que antecede o período romântico, o período literário do romantismo. Mas, nesse período, os poetas já estão caminhando para um período de romance, bem diferente do período anterior, do barroco, em que a visão do homem era contraditória, era insegura. Percebem a diferença que há na obra, na produção literária e, consequentemente, isso vem trazer a forma como eles viviam na época. Lá no barroco, uma época de transição, uma época de muito conflito existencial por conta do teocentrismo e o antropocentrismo.
Já no arcadismo, o homem dessa época, a pessoa dessa época já está mais tranquila, mais equilibrada, já tem os pés no chão, mas começa a sonhar com o amor romântico, se afastando cada vez mais dessa questão do teocentrismo, né? Então vemos que é uma obra que tem romantismo, tem o bucolismo, o pastorialismo e a descrição da natureza, típicos das poesias árcades. Então vemos que nesse período do arcadismo, a fuga do poeta, a fuga do eu lírico da cidade para o campo, ela é real, ela é literal. Ele não quer viver num lugar que tem agitação. Eles querem a paz de espírito que a área rural traz para eles. Bem entendido, porque lá no romantismo nós vamos ver uma outra forma de fuga também, tá? Então, típicos da poesia árcade são essas características, né? Assim ele se declara para sua pastora idealizada. Então, Marília de Dirceu. Ele assume o nome de Dirceu e tem uma mulher idealizada que é alguém que na vida real foi uma namorada dele. Ele teve um romance com uma mulher, mas ela assume o nome de Marília e também é uma pastora. Então aí há muita idealização, né? Continuando, o estilo literário de Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga faz parte do arcadismo ou neoclassicismo, como já falamos. O arcadismo vai lá no classicismo e resgata algumas características de mitologia, a forma de escrever. Então, ele é um neoclassicismo, porém, aqui agora, ele tem uma visão mais real e mais objetiva naquilo que ele está produzindo. E apresenta as seguintes características. Então, vemos aí o bucolismo, que é a natureza em perfeita harmonia. O pastorialismo, que é a fuga, né? É o fato dele usar pseudônimo para fugir da realidade e torna-se um pastor. O eu lírico é um pastor de ovelhas. O amor idealizado também faz parte dessas características. A mulher idealizada, como a Marília de Dirceu, que é uma pastora, mas na verdade, na vida real, não é. Mas no eu lírico, na história que ele conta, nas liras dele, ela é uma pastora e se chama Marília, né? Continuando, referências greco-latinas. Então, quando nós falamos de referências greco-latinas, nós vamos buscar lá aquelas referências que nós vimos, como, vamos ver o seguinte, Fugere Urbem, que é uma referência greco-latina, que é fugir da cidade, né? Áurea mediocritas, que é a mediocridade, né? Fugir da mediocridade. Também locus amenos, um lugar ameno, buscar um lugar ameno, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, que é a área rural, é a natureza, o contato com a natureza. E tem mais, inutilia truncati. Então, eles eram objetivos. Já começam a ser românticos, mas ainda são objetivos. Cortar tudo que for inútil. Então, não temos que ficar com nada que for inútil. Vamos ser objetivos naquilo que estamos fazendo, né? E, mais importante, que é carpe diem, aproveitar o momento. Eles têm necessidade de ser felizes. Eles querem ser felizes, eles querem viver o momento. Então, a partir daí é que nós vamos ver a lira da Marília de Dirceu. Vamos ver? Lira 1. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte, com tal destreza toco a sanfoninha. Quem inveja até me tem o próprio alceste.
ao som dela concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Percebem o lirismo? Há muita poesia, né? A poesia é a beleza que nós encontramos dentro de um poema. Um poema pode ter poesia e pode não ter poesia, porque a poesia não é o que está escrito, mas a emoção que o que está escrito pode trazer ou não. E nesse caso, muita poesia, carregado de emoção, né? Muito lindo esse período, essa estrofe, esse trecho da Marília de Dirceu. Mas nós também sabemos que todos os poetas trazem também uma parte da sua obra para falar daquilo que ele acha que é o que está errado na sociedade, aquilo que eles acham que não está legal, eles vão falar sobre isso. Então nós vamos ver isso em Cartas Chilenas. Cartas Chilenas trata-se de uma das obras satíricas mais emblemáticas desse período. Ela é composta por diversos poemas que ficaram conhecidos na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais, no contexto da Inconfidência Mineira. Olha o período que elas foram escritas. Uma efervescência de luta pela liberdade do Brasil, né? Por esse motivo, os textos que circulavam na cidade no final do século XVIII foram marcados pelo anonimato de seu autor. Durante muito tempo foram analisadas as cartas para saber quem era o real escritor. A obra recebe esse nome, pois Critilo, pseudônimo do escritor, é morador da cidade de Santiago, no Chile, que, na verdade, é Vila Rica, em Minas Gerais. Então, eles pegam uma cidade fictícia, eles põem um nome numa cidade, mas é a cidade que eles vivem mesmo. Vamos ver um pouco mais. Essa troca de nomes surge também em outros trechos, onde Espanha seria Portugal e Salamanca seria Coimbra. Cartas chilenas revelam, por meio de um tom satírico, problemas relacionados com o contexto em que foram escritas. Assim, a obra aponta temas que estavam evidentes no período da Inconfidência Mineira. São eles injustiça, corrupção, tirania, abuso de poder, administração do governo, cobrança de altos impostos, narcisismo dos governantes e casos de nepotismo. O foco central da obra é revelar a corrupção de Luiz da Cunha Menezes, governador da capitania de Minas Gerais. Lembra as capitanias? Esse era liderado por Luiz de Cunha Menezes, da Cunha Menezes. Então, as cartas eram direcionadas e falavam sobre ele. Ele governou o estado entre os anos de 1783 e 1788. Nas cartas, ele é referenciado como o fanfarrão Minésio. Então, eles colocam aí um nome, um personagem, mas eles sabem de quem eles estão falando, né? Vamos ver então o resumo dessas cartas. Então, temos o resumo dessas cartas, o resumo delas segue abaixo esse resumo. Carta 1, em que se descreve a entrada que fez fanfarrão em Chile, descrição da chegada do governador. Carta 2, temos aí a carta 2, em que se mostra a piedade que fanfarrão fingiu no princípio do seu governo para chamar a si todos os negócios. Descrição sobre a centralização dos negócios do governo. Está centralizando, monopolizando aí, né? Na carta 2. Na carta 3, nós vemos em que se contam as injustiças e violências que fanfarrão, lembra quem é fanfarrão? Executou por causa de uma cadeia, a que deu princípio. Descrição das injustiças governamentais. Essas cartas chilenas deu muito o que falar, né? Carta 4, em que se continua a mesma matéria, descrição das injustiças e violências do governador. Então, era o governador cheio de injustiças e tendo atitudes erradas com o povo, né?
E os poetas não ficam quietos e eles vão lá e escrevem a respeito. Aí, no caso, as cartas chilenas satíricas, e nós já estudamos lá atrás o que são as cartas satíricas, né? Em que se contam as desordens feitas nas festas, que se celebraram nos desposórios do nosso Sereníssimo Infante, com a Sereníssima Infanta de Portugal, festa de casamento do governador, na carta 5. Na carta 6, em que se conta o resto dos festejos, descrição sobre as confusões causadas na festa de casamento. Na carta 7, sem subtítulo, a 7ª carta aponta sobre as decisões do governador Fanfarrão. Carta 8, em que se trata da venda dos despachos e contratos. De maneira irônica, o autor descreve sobre as corrupções do governo, do governador. Tá? Na carta 9, em que se contam as desordens que Fanfarrão obrou no governo das tropas. Descrição das desordens do governo. Carta 10, em que contam as desordens maiores que Fanfarrão fez no seu governo. Fez como sequência da 9ª carta, o autor descreve as maiores desordens do governo. Na carta 11, em que se contam as brejeirices do Fanfarrão, descrição dos métodos maliciosos e tendenciosos, né, do governador. Na carta 12, sem subtítulo, a 12ª carta aponta para o nepotismo do governo. Ou seja, o que é nepotismo? Até hoje nós sabemos, né, o que é nepotismo. Nepotismo é algo que é proibido, mas sempre embaixo dos panos acaba acontecendo. Um nepotismo é o favorecimento de pessoas próximas do governo. Aqui, no caso, hoje, o nepotismo seria dar cargos elevados para pessoas da própria família. Não pode, é proibido, tá? Isso é nepotismo, é proibido, ok? Carta 13. Sem subtítulo, a última carta ficou inacabada. No trecho existente, o autor escreve sobre o sistema e a perversidade do governo. Ele realmente foi perverso, ele realmente foi nepotista, ele foi incoerente, ele foi injusto, ele foi muito desonesto com o povo. E essas cartas chilenas tratam de tudo isso de uma forma satírica, falando do governo, mas trazendo para as pessoas com nomes fictícios, as cidades com nomes fictícios também. Mas ele faz uma crítica dura ao governo da época, certo? Então vamos voltar lá na Lira número 1 para a gente rever um pouco a respeito dessa parte maravilhosa da Marília de Dirceu. Então a Marília de Dirceu é uma parte, é um poema, é uma lira muito famosa de Tomás Antônio Gonzaga. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Percebe que ele está em contato com a natureza, né? Das brancas ovelhinhas tiro o leite. É o pastor, é o pastoril, né? E mais as finas lã de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte. Dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam nesse monte, com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até que tem o próprio Alceste. Alceste é um outro poeta. Ele diz que o poeta tem inveja dele. Ao som dela concerto a voz celeste. Nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Que lindo esse poema, não é? É apenas uma parte, ele é longo. Se vocês tiverem tempo, pesquisem, vocês vão se apaixonar por esse texto, por esse poema. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.